informe semanal Benjamin Fulford, dia 5 de julho de 2021. Na semana passada, o Partido Comunista Chinês completou 100 anos e os Estados Unidos 245. Na semana passada, em seu 100º aniversário, o Partido Comunista Chinês se gabava de seu sucesso. Ao mesmo tempo, patriotas americanos se reuniram em 4 de julho para o seu 245º dia da independência celebrado. Embora, no momento, os Estados Unidos possam parecer deprimidos, fiquem tranquilos, pois, assim que removerem a infecção parasitária da máfia casariana, como fizeram os chineses no final dos anos 1970, os Estados Unidos estarão de volta. Portanto, nesta semana, vamos falar sobre a guerra secreta da independência chinesa contra a máfia casariana, a fim de encontrar dicas sobre como libertar os Estados Unidos. Também, apresentaremos um despejo de dados da FSB russo sobre as picadinhas de controle da máfia casariana impingidas aos povos reféns dos países do G7. Então, vamos começar observando que o Partido Comunista Chinês foi fundado por agentes da máfia casariana operando sob a bandeira do Comintern. Muitos dos primeiros comunistas chineses foram treinados para seus papéis pela máfia casariana, família Rothschild, na França. Os comunistas chineses quase foram exterminados pelas sociedades secretas asiáticas, notadamente a vermelha e a verde, antes do fim da Segunda Guerra Mundial. Não acredite na história falsa sobre uma guerra de guerrilha gloriosa vencida pelos comunistas chineses sob o presidente Mao. Só quando o exército soviético invadiu a China e atirou dos japoneses é que os comunistas se instalaram no poder. De 1950 até o início dos anos 1970, a China comunista foi uma colônia soviética. Seu fantoche, o presidente Mao, foi um desastre. Entre muitos outros crimes, ele presidiu o desencarne de, pelo menos, dezenas de milhões de pessoas com seu desastroso salto à frente. As coisas só mudaram depois que os chineses obtiveram suas próprias armas nucleares. Assim que obtiveram um dissuasor nuclear, expulsaram todos os conselheiros comunistas estrangeiros e relegaram Mao a um papel cerimonial impotente. Muitos desses comunistas não tinham para onde ir, já que a maioria dos governos ocidentais não os aceitaria de volta. Alguns deles acabaram no Departamento de Estudos Asiáticos da Universidade de British Columbia e estudei com eles lá. Foi com eles, bem como com membros de sociedades secretas asiáticas, etc., que aprendi muito sobre essa história oculta. Em qualquer caso, houve uma violenta luta pelo poder dentro da China durante os anos 1970, incluindo o contra-ataque da Revolução Cultural de Mao. Terminou quando Mao morreu e o discípulo de Zhou Enlai, membro da Sociedade Secreta Asiática, Deng Xiaoping, assumiu o poder, em 1978. A máfia casariana tentou reafirmar seu controle em 1979, enviando um gigantesco exército soviético de tanques. Este foi destruído por uma bomba de hidrogênio chinesa, de acordo com fontes da inteligência militar chinesa, e a China se tornou, pela primeira vez, desde as guerras do ópio, um país independente. Quando a China se tornou independente, Deng Xiaoping foi ao Japão para estudar o modelo econômico japonês, com professores como Matsushita Konosuke, o fundador da Panasonic. A China copiou o Japão porque desenvolveu um sistema híbrido de planejamento central, capitalista que resultou em décadas de crescimento econômico de 2 dígitos. Em 1985, o Japão tinha a maior renda per capita do planeta e a menor diferença entre ricos e pobres em qualquer país da OCDE. Apesar desse crescimento econômico, os rios e parques no centro de Tóquio estavam cheios de peixes e vida selvagem. George Bush pai e seus companheiros membros da facção nazista da máfia casariana forçaram o Japão a desmantelar este sistema. No entanto, a China continuou a usá-lo e é por isso que, agora, ultrapassou o Ocidente. Vamos citar aqui um pouco do discurso de vitória do presidente chinês Xi Jinping, na semana passada, onde ele descreve o sistema pelo qual os chineses reivindicam o crédito, mas que, na verdade, foi desenvolvido pela Alemanha do pré-guerra e pelo Japão do pós-guerra. O povo chinês mostrou ao mundo que era capaz não só de desmantelar o velho mundo, mas também de construir um novo. Isso permitiu que a China se transformasse de uma economia planejada altamente centralizada para uma economia de mercado socialista repleta de vitalidade e, de um país que estava amplamente isolado para um que está aberto ao mundo exterior em toda a linha. Para uma conduta sólida, democrática e legal governança baseada,
Vamos desenvolver a democracia popular em todo o processo. Salvaguardar a justiça social e resolver os desequilíbrios e inadequações no desenvolvimento e as dificuldades e problemas mais urgentes que são de grande preocupação para as pessoas. A China defende o princípio básico de buscar a verdade nos fatos. Também estamos ansiosos para aprender todas as lições que pudermos com as conquistas de outras culturas e aceitamos sugestões úteis e críticas construtivas. A nação chinesa não carrega traços agressivos ou hegemônicos em seus genes. Trabalharemos para construir um novo tipo de relações internacionais e uma comunidade humana com um futuro compartilhado, para promover os valores humanos compartilhados de paz, desenvolvimento, equidade, justiça, democracia e liberdade dentro de um contexto mais amplo de uma vez em uma. Agora, há um consenso entre as agências militares e de inteligência do Ocidente de que a única maneira de evitar se tornar vassalos chineses é realizar reformas que levem a um sistema ainda melhor. Não se esqueçam que foi o Ocidente que inventou coisas como automóveis, aviões, computadores, internet, etc. Assim que nos libertarmos da máfia casariana, deixaremos os chineses para trás, comendo poeira. No entanto, antes que isso seja possível, precisamos vencer a guerra contra esses gangsters incrivelmente malignos, poderosos e inteligentes. Membros dos Chapéus Brancos, do FSB russo, Mossad, CIA e M6 nos forneceram muitas evidências sobre o que esses gangsters estão tramando e quem são seus líderes. Comecemos com este documento enviado pelo MI6, descrevendo os próximos movimentos planejados em sua falsa campanha de picadinha real para a situação sanitária vigente. Um documento secreto de Neil Ferguson do Imperial College of Medicine, de Londres, foi enviado para donos de grandes redes sociais pela Lei Marcial Sanitária Permanente, censura completa de todas as verdades da situação sanitária atual, implantação do exército nas ruas, liberação constante de novas variantes do atual ser microscópico e discute como forçar todos a receberem as picadinhas. O MI6 explicou por que vazou este documento. Quando eles, a máfia casariana, perceberam que haviam perdido o controle do complexo militar industrial, se voltaram para a guerra biológica de Portondon. Todo esse caos é um encobrimento e o que chamamos de Lula e sua tinta. Fomos picados com a coisa de Diana que não queremos mais ter nada a ver com desencarnes. Todos os tipos de denunciantes nos procuraram recentemente. O FSB russo diz que o plano da máfia é separar as pessoas em dois grupos, os obedientes e os rebeldes. Os tipos obedientes aceitarão picadinhas que os tornarão totalmente controlados por inteligência artificial e programas de máquina. Eles se sentirão calmos, inteligentes e felizes. Seus proprietários vão presentear-lhes com dinheiro, casas, viagens, etc. Se isso parece rebuscado, dê uma olhada neste artigo da Rockefeller University, onde meu irmão obteve seu Ph.D. Publicado em abril de 2017. Jeffrey Friedman e seus colegas demonstraram um controle remoto operado por rádio para o apetite e o metabolismo da glicose em camundongos, uma sofisticada técnica sem fio para alterar neurônios no cérebro dos animais. Com o apertar de um botão, eles são capazes de deixar os ratos com fome, ou suprimir seu apetite, enquanto os ratos vivem suas vidas normalmente. Os biólogos podem ligar ou desligar neurônios em um animal vivo à vontade, rápida, repetidamente sem implantes, criando células para torná-las receptivas a ondas de rádio ou a um campo magnético. É algo que se baseia numa proteína fluorescente verde emprestada da água viva, um anticorpo peculiar derivado de camelos, sacos mácios de partículas de ferro e o equivalente celular de uma porta feita de uma proteína perfuradora de membrana, tudo entregue e instalado por um ser microscópico geneticamente modificado. O controle remoto para esta engenhoca é uma ferramenta de soldagem modificada, embora um imã comprado numa loja também funcione. Denunciantes espanhóis testemunharam o seguinte: todas as picadinhas são fabricadas utilizando a mesma nanotecnologia. Na Espanha, a mesma foi mesmo descrita como nanopartículas secretas. Estas nanopartículas se tornam magnéticas quando atingem a mesma temperatura que o corpo humano. Quando permanecem num ambiente com temperaturas negativas, permanecem não magnéticas, porque aqui congelam os recipientes das picadinhas. Moléculas de grafeno podem interagir com neurônios no cérebro de modo remoto por meio de diferentes frequências de rádio. 4+1G pode ser uma delas, podendo mapear o cérebro e enviar e receber instruções remotamente. Aqui estão mais evidências de um estudo em Luxemburgo.
No grupo que não recebeu a picadinha, o número de pessoas atraídas pelo ímã foi 0, em 30 pessoas pesquisadas. Portanto, o experimento terminou aí para este grupo. Já no grupo inoculado, 29 das 30 pessoas pesquisadas mostraram atração pelo ímã. Ou seja, o ímã aderiu à pele dessas pessoas sem dificuldade. A máfia Khazar está tentando desesperadamente inocular em todas essas picadinhas de controle da mente antes que percam seu poder. É por isso que o presidente escravo Rothschild francês, Macron, está tentando tornar as mesmas obrigatórias. Foi exibido um pequeno vídeo de Macron e seus colegas europeus demonstrando publicamente sua lealdade a essa máfia. Há uma pressão semelhante em muitos países para nos obrigar a tomar essas picadas. Não se enganem, esta campanha é um crime de guerra da mais alta ordem e o desencarne é a única punição que vai deter esses criminosos. Claro, a campanha falhará, agora que os militares mundiais finalmente acordaram. Estamos vendo ministros da saúde e outros renunciarem no Reino Unido, Israel, Nova Zelândia, etc. Também houve um relatório divulgado por auditores independentes documentando fraude, assédio, não conformidade com os padrões profissionais e má conduta sexual sob a direção do diretor-geral da OMS. Aqui está o que uma fonte das Forças Especiais do Pentágono tinha a dizer sobre tudo isso. Tenho certeza de que toda a liderança desse crime de picadinhas está sendo caçada e desencanada. Por sua vez, uma fonte da CIA diz que é possível confirmar a partir de registros públicos um grande número de aeronaves voando de Washington DC para a base aérea de Thule, na Groenlândia. São aviões de carga especialmente equipados, lotados de condenados do Guantánamo e dos tribunais militares da Casa Branca. Diz ela. A fonte também confirma que John McAfee fez um acordo muito semelhante ao de Jeffrey Epstein e que fez uma declaração contra as pessoas más do IRS, CID. Ele contou tudo. Os chapéus brancos, junto com o governo espanhol, elaboraram um falso suicídio falso para que pudesse colocá-lo no programa de proteção a testemunhas, tal como Epstein. Até colocaram uma nota falsa de suicídio em seu bolso para que parecesse um suicídio de verdade. Claro que a MK não planeja sair silenciosamente no meio-noite. Estamos recebendo informações de várias fontes, confirmando que estão planejando cortes de energia, desligamentos de internet, escassez de alimentos, entre outros, nos próximos meses. Também, observamos que o projeto de falsa invasão de OVNIs, liderado por Lawrence Rockefeller, ainda está em andamento. Parece que sua campanha de propaganda está funcionando, já que numa pesquisa recente com 2.000 adultos no Reino Unido, revelou que 6 em cada 10 pesquisados, agora, acreditam que é apenas uma questão de tempo para que a Terra se torne alvo de uma invasão extraterrestre. Finalmente, nesta semana, registramos o falecimento do antigo secretário da Defesa dos Estados Unidos, Donald Rumsfeld. Desde que a sua carreira nefasta, os trilhões de dólares desaparecidos do Pentágono, etc., foi descrita extensivamente em outros lugares, só falaremos sobre os nossos negócios pessoais com ele. Basicamente, Rumsfeld admitiu para nós que forneceu à Coreia do Norte tecnologia de mísseis e armas nucleares soviéticas obsoletas. O objetivo era ter uma desculpa para vender caros mísseis Patriot ao Japão e à Coreia do Sul. Suspeitamos que a recente reestruturação do governo norte-coreano esteja intimamente ligada à sua morte. Isso decorre do fato de que, tanto inteligência chinesa como inteligência militar japonesa, ambas nos disseram que veem a Coreia do Norte como uma colônia secreta dos Estados Unidos dirigida por Rumsfeld e Eric Schmidt do Google. Fim. Fonte BenjaminInfofor.net website.